Gente, a esquerda no Brasil, ela tem se comportado de uma forma muito infantil, muito infantil. Por quê? Porque quando um grupo ou grupos sociais que tiveram 47 milhões em vocês, votaram em grupos de esquerda, embora o Brasil não é de esquerda ou de direita, mas a esquerda tem deixado correr solto. Ah, mas Lula está preso. E daí? Não existe outras lideranças? Por que vocês não procuram unir as forças? Não é isso que a Polis diz? Política não significa governo de cidade? Mas por que puxa um para lá, puxa outro para cá? E deixa um idiota como esse presidente da República governar? E deixa um bando de maluco dirigindo o Brasil. Ontem eu estava assistindo o programa do Ratinho, que vergonha, aquele ministro da Educação, ele foi em um determinado local e ali havia um grupo de indígenas, e os indígenas não estão muito satisfeitos com ele. Porque os indígenas não estão satisfeitos com esse governo. Que é um governo que... Daqui a pouco eu vou te responder. Vou tentar voltar ao seu comentário aqui. Olha só. Primeira coisa, me diga o que é comunismo. O pilar do esquerdismo é o comunismo. Vou ler na íntegra o seu comentário aqui. O pilar do esquerdismo é o comunismo, e é exatamente ir contra Deus. Vide os objetivos claros: destruição da família tradicional, existência de um Deus e anarquismo. Onde você viu escrito isso, já que você entrou aqui na minha live, onde você viu escrito isso, que esquerdismo prega destruição? Porque eu sou brasileiro, moro aqui há muito tempo e sempre apoiei essa direita podre, porque a direita está apodrecida pela hipocrisia e pelo capitalismo financeiro. Por quê? Porque uma esquerda, seu nome aqui está em inglês aqui, eu não falo inglês não. Isso aí é para o filho do Bolsonaro lá, que é outro burguesinho. Só um grupo de pessoas burras, vão apoiar um cara que está destruindo
o seu emprego. Um cara, mas eu defendo sua família. Ele defende sua família, mas ele tira o seu pão de cada dia. Gente, isso é coisa de seita. E a esquerda não pode aceitar isso. A esquerda tem que se unir. Mas é que eu sou fã do Ciro Gomes. E daí? Eu sou fã do Haddad. E daí? Se os dois estivessem juntos, eles teriam ganhado. E nós não estaríamos nessa miséria que o Brasil começa a enfrentar, num homem que fica todo dia assinando decreto, porque não consegue aprovar nada. Ele só conseguiu aprovar uma coisa, por quê? Porque tinha interesse, os capitalistas tinham interesse nisso, que era a reforma da Previdência. O resto não aprovou. É só na canetada. A canetada é uma forma de dizer, eu não consigo governar. Então vou fazer o que eu quiser. Foi isso que Hitler fez, gente. Que o Hitler é de esquerda. Sim, Hitler tinha as forças armadas do lado dele. Hitler era o cara conservador, de famílias bonitinhas, com gravatinha. Hitler tinha lá as fotos dele com os filhos, 01, 02, 03, 04, 05, 03, todo mundo lá do lado dele, 010. Só que era tudo uma hipocrisia, que por trás ele tinha um filho com uma amante que ficava escondido. E depois esse filho apareceu. Recentemente esse filho apareceu. Eu sou filho de Hitler. Mas ele nunca deixou aparecer porque eu era filho... não podia. Você está escrevendo aí, mas eu não estou entendendo nada que você está falando. Que aparecem pequenas letrinhas aqui. Ou é você ou outro, não sei. Então, gente, o que está em questão não é que a direita no Brasil, ela conseguiu contaminar a esquerda. Você lembra que quando Lula chamou PSDB para o lado dele, chamou Aécio Neves, chamou o Temer de outro partido, porque o Lula sozinho, ele fazia o governo para os pobres. Mas ele botou quem? Colocou, enquanto ele estava lá com o Zé Alencar, que era o vice dele, e era um homem que lutava pelo povo e pedia para baixar os juros, beleza. Mas aí entra quem? Entra a turma do Fernando Henrique, entra o Aécio Neves. O Lula era tão bom para os pobres que ele queria incluir todo mundo. Não é o que o Bolsonaro faz. Bolsonaro, tudo quanto é ONG, para ele é comunista. Se tem a ONG dos dentistas, não sei que vão extrair dente, de graça, é comunista. A ONG das pessoas, a ONG das pessoas que vão fabricar papagaio, é comunista.
E ONG significa, as ONGs significam organização não governamental. Só que as ONGs eram governamentais. Elas estavam lambendo o pé do governo. E não é para isso que existe ONG. ONG é para contestar. Quando você fala empresa do terceiro setor, significa que você não é do primeiro setor, que é governo, e não é do segundo setor, que são os empresários ricos e que mandam no Brasil. Você é do terceiro setor. Você é aquele cara que vive de doações. E você faz o seu trabalho voluntariamente para ajudar os pobres. Eu tenho um exemplo disso aqui, gente. A dona a fundadora do Hospital Santa Rita, onde eu me tratei de câncer, ela é esposa de um médico, gente. E hoje eles atendem 240 mil pessoas com câncer todos os anos. Eles fazem bazar, eles vendem roupa, eles vendem pão. E vai lá no Hospital Santa Rita, quem conhece, aqui da Grande Vitória, sabe do que eu estou falando. Todo mundo é atendido. Eu fiz quimioterapia lá. E muita gente se trata lá. Mas não é ONG estatal, não. Não é ONG. É uma organização não governamental. É uma ONG. Então, essas ONGs têm que se posicionar contra esse governo fascista. Por que é um governo fascista, gente? Porque um governo fascista é um governo que ele foi eleito no fanatismo. Ele começa de um certo ponto achar que ele é Deus. Ele apareceu do nada. Ele apareceu do nada. Ele ficou 30 anos formando confusões, inclusive quis explodir até o próprio quartel, os seus próprios amigos. Gente, quem é que vai querer explodir os próprios amigos? Mas ele quis. E desde que esse homem ganhou, ele não governa o Brasil. É a ministra do Direitos Humanos, né? Que dá declarações esquisitas. É o Olavo de Carvalho, que lá dos Estados Unidos se envolve no governo aqui e é guru dos filhos do Bolsonaro. É o Carluxo que pega o Twitter do pai e vai lá e escreve o que ele quer, e diz que o vice está querendo mandar no país, e aí vira essa confusão. Só que Lula, quando ele estava no poder, ele quis incluir o quê? Eu preciso incluir uma agenda neoliberal, eu preciso trazer capitalismo para que eu possa implantar o quê? O chamado capitalismo fordismo. Um capitalismo que iria ajudar os pobres. Porque Lula foi o cara dos pobres. Lula foi o cara dos pobres. Tem nada a ver com comunismo, gente. Nós nunca tivemos comunismo no Brasil, gente. Gente, eu tenho 54 anos. Eu estudei a história do comunismo quando ele estava em alta. Existe comunismo, sim. Existiu comunismo na ex-União Soviética.
que caiu com a ascensão de Mikhail Gorbachev. Quando ele, num processo chamado perestroika, não sei se tem outra forma de pronunciar, que eu não falo russo, e que significa reconstrução, ele reconstrói o país e ganha o prêmio, ele é prêmio Nobel da Paz. E depois de 70 anos de guerra interna, o país se abre para o mundo. Mas, na verdade, quem fez a revolução foi os russos. Mas quem ganhou foram os outros países da União Soviética. É igual no Brasil. Quem fez a revolução para ajudar o povo, vamos mudar um pouquinho essa frase, porque não... vamos dizer, quem puxou a alavanca para colocar pobre na escola, para colocar pobre fazer faculdade, para pobre poder andar de avião, para pobre poder comprar um carro, para pobre poder comer melhor, foi o Lula. Foi o Lula que fez isso. Foi ele que fez. Mas, em contrapartida, ele trouxe quem? Trouxe os camaradas que se aproveitam sempre de um governo que está dando certo. Trouxe Aécio Neves, trouxe agora o Bolso Dória, que lá atrás, né, já trabalhava, e trouxe o Temer, que depois, lá na frente, foi armar o quê? Um golpe de Estado disfarçado de impeachment. Porque até hoje não achou o crime da Dilma. Eu não conseguia ver isso, gente. Hoje eu vejo. Porque a gente tem que repensar. Porque nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de outra nação, nós estamos falando da nossa nação. Nós temos que repensar o nosso país, porque se Bolsonaro continuar fazendo as loucuras que ele está fazendo, ele vai acabar com a Amazônia, ele vai destruir a água, ele vai destruir o meio ambiente, ele já acabou com a aposentadoria dos trabalhadores, ele já tirou direitos trabalhistas, ele já está destruindo a Constituição. Só que a esquerda está parada, gente. Eu lembro que uma vez eu fui chamado para tinha uma empresa que não estava pagando, prefeitura, não estava pagando alguns funcionários. Uma empresa não pagava, na verdade, alguns não, era mais de 1.000 funcionários de uma subsidiária da prefeitura. E aí um grupo se reuniu em frente à prefeitura e disse, vamos lá. Aí ligaram para mim. O senhor vem cá para nos ajudar? E aí eu fui para lá. Peguei a minha pastinha e fui para lá. Chegando lá, a maioria era mulher, porque trabalhava na área de limpeza, na área de cantina, e essas pessoas estavam tudo sentadas debaixo de uma árvore. Tudo sentado. Aí chegou a polícia. O prefeito mandou chamar a polícia.
Então, chegando ali chegou ali mais ou menos umas 4 viaturas, 2 motos, chegou ali uns 12 policiais, fardados, armados, e chegaram e as mulheres estavam sentadas debaixo de uma árvore. E eles chegaram e falaram assim: ninguém vai atrapalhar nada aqui não. Aí eu me apresentei e falei com eles: olha só, elas estão dentro da lei. Como é que o senhor fala que elas estão dentro da lei? A lei diz que nós não podemos tirar o direito de ir e de vir de ninguém. Elas não estão fechando a entrada da prefeitura. Essas mulheres estão trabalhando há meses sem receber seus salários. Elas são mães de famílias e precisam pagar suas contas. E eu tirei uma credencial do bolso e mostrei para ele. Eu: não, tudo bem, senhor, tudo bem, tudo bem. Então o senhor está certo. Não, vocês não vão impedir ninguém de entrar e sair. Não, claro que não. Mas que a gente vai gritar aqui, vai fazer vamos gritar, vamos gritar. Nós vamos gritar aqui, porque o prefeito está roubando o direito de quem trabalha. E aí eles ficaram olhando, se estavam ali realmente cumprindo a função, para evitar que houvesse qualquer tipo de violência. Mas gritar e cobrar seus direitos, não é violência não, gente. É direito que está na Constituição. Eu disse para o policial: olha só, a lei diz que tem que se avisar com 72 horas, não pode impedir o ir e o vir. Muitas vezes há aglomerações, porque quando se faz uma greve, por exemplo, de caminhoneiros, infelizmente, é muito caminhão na estrada e trava. E ainda assim eles procuram ficar em uma margem. Eu já fiz muita marcha, caminhada pela paz, e nós parávamos um lado da pista. Íamos por um lado da pista. Mas, como tinha muito carro passando, então acabava que eles entupiam o outro lado e aí a avenida toda parava. Só que a esquerda tem que reagir, gente. Você que é trabalhador, que está tomando prejuízo, você tem que falar. Grava seu vídeo, fala. Joga para frente. Os vídeos que são postados, que está todo mundo aceitando. Aceitando esse maluco governar. Aceitando a ministra da Direitos Humanos dizendo que vai mandar 30 mil calcinhas lá para o Nordeste. Afrontando os baianos. O governador do Maranhão falou. E alguns deputados estão falando. Como o Cantarato aqui, o senador Cantarato, está falando. Votei nele. Ele não é do PT, mas ele é oposição. Ele é esquerdista. Nenhum esquerdista vai aceitar calado que alguém venha dizer que o nosso professor é bandido. Ninguém vai aceitar calado dizer que as nossas crianças, elas não estão desnutridas. Ninguém vai aceitar calado que o nosso país venha perder os seus direitos trabalhistas conquistados há longos anos.
porque um maluco que quis explodir o quartel acha que tem que ser assim. Ninguém vai aceitar esse calado, gente. Eu tomo faço uma chamada digressão com relação ao município da Serra. Aqui também é todo mundo calado. Aí quando chega uma eleição, vai 600 homens disputar 20 vagas de vereador. Fica todo mundo calado. Tudo quietinho. Estão tudo quietinho, estão preocupados, sabe com o quê? Com o din-din. Que daqui a 4 anos vão conseguir mais uma vaguinha para ficar mais 4 anos ganhando de graça. Gente. Enquanto pessoas que não têm nada a ver estão falando. Pessoas que os trabalhadores estão falando, os professores estão falando. Então, o pessoal da esquerda tem que falar. A oposição tem que se unir, tem que falar. Fizeram isso lá na Argentina, mas na Argentina eles se levantaram. Nós não podemos aceitar que um neoliberal, um extremista de direita, que nem de direita ele é, possa ficar tirando os direitos trabalhistas. E pisando na gente. E eu, sinceramente, gente, eu gostaria que o Lula saísse de lá. Que eu sei que o Lula, ele iria agir. Lula iria, mesmo com 70 e tantos anos de idade, Lula ia correr atrás. Agora fica um monte de gente parado, um monte de gente que não se manifesta para nada. Tem gente que está desempregado, está passando a luta e fica parado. Gente. Olha, você aceitar o resultado de uma eleição é uma coisa. Agora, você aceitar que o cara manipule a justiça, controle a justiça, aí não. Eu já passei por embates assim. Eu tive diante de um juiz e eu estava com várias testemunhas e eu estava fazendo um tratamento de saúde e eu estava cheio de razão. E ele disse para mim, o senhor aqui de novo? Eu disse, e aí eu vou aonde? Onde é que eu vou? O senhor quer que eu faça justiça com as próprias mãos? Só que eu sou um cristão, não posso fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho que vir no Senhor. O Senhor é juiz. Ele disse, se o Senhor está me desacatando, eu vou mandar prender o Senhor. Eu disse, não estou desacatando o Senhor, não. Ele disse, mas o Senhor é o mediador, o Senhor sabe como é que a coisa é. Eu sei, por isso mesmo que eu estou dizendo para o Senhor. O Senhor não pode chegar aí, só porque o Senhor é um magistrado, se levantar e gritar comigo. E aí ele chamou a polícia, ele chamou mais de 10 soldados que vieram para a porta. E eu me levantei e falei, olha, o senhor pode me prender, mas o senhor não vai gritar comigo aqui dentro dessa audiência, não. Eu já estou de saco cheio com o senhor.
Porque toda vez que eu tenho que vir aqui, eu já mostrei minhas provas, já trouxe minhas testemunhas, o senhor humilhou minhas testemunhas. E o senhor, sendo um magistrado, o senhor não pode fazer isso, o senhor tem que me respeitar também. Mas o senhor me aceita como juiz? Aceito o senhor como juiz, sim. Mas o senhor me respeita também. Eu também trabalho com lei, mas eu trabalho numa esfera menor, mas eu trabalho. E eu sou estudante de lei. E aí, saindo para o lado de fora, eu disse, eu gritei lá dentro do fórum, se esse juiz indeferir a minha causa, eu vou entrar com pedido de suspeição contra ele, baseado na lei, porque juiz não pode ser inimigo da parte. E eu ganhei. Eu ganhei. Por quê? Porque eu invoquei a lei. É o que o Lula está fazendo, gente. Lula é errado ou certo? É a lei que tem que dizer. Mas não pode se dizer, a lei não pode se dizer manipulando testemunha. Isso se chama obstruir a justiça. Não se pode obstruir a justiça. É o que Sérgio Moro fez. Infelizmente, para mim, ele deu o passo fora, porque ele, sendo um juiz, ele agiu como um político. Ele queria que o candidato Bolsonaro ganhasse, para depois ele passar para outro, que é o Dória. Porque eles tentaram eleger o Aécio Neves, mas não conseguiram. No voto, não. A única forma de ganhar era prendendo quem? Prendendo o cara que tinha condição de ganhar. Eu sei que há antipetismo, eu sei que há acusações, eu sei que tem tudo isso, mas tem que se seguir a lei. Não é na base da covardia. Porque a pior coisa do mundo é você ser chamado diante de um promotor de justiça, diante de um juiz, diante de uma autoridade, e haver uma manipulação por trás. Tem muita gente sofrendo nas masmorras, né, das cadeias, e no passado também era assim. No passado também era assim. Eles gritavam, né, Barrabás, 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 e Barrabás saía. E o inocente era preso. Mas não vou chegar tanto, né, porque seria uma comparação muito forte. Mas não existe comunismo no Brasil. Te respondendo de novo aí, ó, você do inglês aí. Não existe comunismo no Brasil, gente. Nunca existiu. Você foi impedido alguma vez de visitar alguma cadeia para pregar o Evangelho? Não. Eu mesmo fui em várias. Você foi impedido alguma vez de visitar aquela igreja lá no centro da cidade e participar do culto? Não. Você foi impedido alguma vez de ir lá naquela igreja da periferia? Como eu já fui numa igreja de pau a pique, com um telhadinho ali, ouvi a missionária que me convidou. Você foi impedido de ir? Não. Você foi impedido de andar na rua
entregar um folheto. Não. Ah, mas no Brasil as pessoas dançam. E daí? Mas você não gosta de futebol? Você não vai para o campo? Você não briga até dentro do campo? Por causa do futebol? Você não tem direito de ir na sua igreja? Você não tem direito de escolher entre ser católico, ou ser evangélico, ou ser espírita, ou ser o que você quiser? Então, que comunismo é esse aí que existe no Brasil? Não existe comunismo no Brasil. Agora, eu conheci o comunismo na ex-União Soviética. Eu li a história de Richard Brandt, que foi torturado por amor a Cristo. Eu li a história. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é diferente, gente. Aqui quem torturou foi a ditadura. Aqui o regime foi outro. Está aí agora. O presidente disse o quê para o pai aí do pai do presidente da OAB? Ah, o seu pai, o Fernando Santa Cruz, ele morreu lá, ó. E eu sei quem foi. E aí a OAB está a ponto de pedir o impeachment dele. Por quê? Porque quem fazia essas maldades não eram as esquerdas. Mas tem gente que é cabeça, ó, tem que pregar o símbolo nazista na testa dele para ele entender. O dia que você entender que negro, que branco, que índio, que pessoas amarela, pardas, pequeno, anão, grande, magro, são todos iguais, aí você vai entender isso. E que rico é diferente por causa do conforto, mas quando acabar, quando morrer, vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Não existe diferença. O dia que você entender isso, aí você vai ver que você votou num cara e se ferrou. Literalmente ferrado quem votou no Bolsonaro. Está literalmente ferrado. Porque votou para perder todos os seus direitos que você tinha adquirido em 30 anos, você perdeu em 6 meses. E se bobear, e se a esquerda e a oposição não lutar, não agir dentro da lei, o Brasil continua descendo ladeira abaixo. Infelizmente, gente, a gente tem que falar a verdade, né? Felizmente. A gente tem que falar a verdade. Mas não é por causa de comunismo, não. É por causa da extrema-direita, de um homem maluco que colocou na cabeça que todo mundo é comunista, que todo mundo que é de uma ONG é comunista, que todo mundo é impuro, e jornalista que não concorda é bandido, é terrorista. Tentaram criar aí um projeto 666, mas o Supremo barrou, uma portaria 666 para colocar para fora os terroristas. Se isso continuasse assim, gente, se isso passar desse jeito, aí ninguém está livre mais. Qualquer um pode ser preso. Qualquer um pode. É um terrorista. Está parecendo país de guerrilha.
parecendo o país lá do extremo africano, né, lá da África. Um povo sem cultura. Mas nós temos intelectuais no nosso país que não vão deixar que isso aconteça. Eu volto, se Deus permitir.